Oi pessoal, meu nome é Eduardo e estou aqui para explicar de forma breve a respeito do conteúdo predicado, certo? Esse conteúdo já foi explicado em outros vídeos, mas eu achei que fosse necessário ter mais algumas explicações a respeito dessa temática. Qual temática é essa? Predicado. E o que é mesmo predicado? É o termo da oração que informa algo sobre o sujeito, certo? Até aí, tudo tranquilo, realmente não tem nada de uma novidade para vocês, até porque nós no 7º ano, nós terminamos praticamente um ano vendo esse conteúdo. E aqui nós estamos revendo, uma retomada desse conteúdo que é o predicado. Da mesma maneira que ocorre com o sujeito, o predicado ele também tem um núcleo, isto é, um termo principal. Dependendo do tipo de núcleo, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Ok? Que no caso do verbo nominal ele vai ser explicado mais adiante. Mas eu fiz questão também de citar aqui para vocês observarem que também existe essa classificação, não é? Além do verbal e nominal, ele pode ser verbo nominal. Ok? Então vamos seguir. Quais são as classificações do predicado, Ele pode ser predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, como eu expliquei agora anteriormente. Então vamos lá. Predicado verbal, o que é? É aquele que contém um verbo significativo, ou seja, o verbo tem que ser intransitivo ou transitivo, certo? Que vocês já têm também essa explicação nos vídeos de vocês. E o núcleo do predicado verbal é o que? É o verbo, certo? Então, o verbo significativo, ele também tem um outro nome, que nós podemos chamar de verbo de ação. Observamos aqui, vamos observar nessa oração que eu vou falar para vocês. Exemplo. As luzes da cidade surgiram à nossa frente. Ok? Então, vocês podem observar primeiro separar o sujeito, o predicado, E qual seria o predicado nessa oração? Surgiram à nossa frente. Até aí, tudo tranquilo, E as luzes da cidade, Vocês vão lidar com o quê? Com a questão do sujeito. Então, no caso aí, surgiram, ele é o quê? Ele é o núcleo desse predicado, não é verdade? Logo, como ele é o núcleo desse predicado, nós podemos dizer o quê? Que esse verbo aqui, ele é um verbo de que ou ele é intransitivo ou ele é transitivo, não é? Ou seja, ele é um verbo significativo, não é? Ele é um verbo de ação, Ele estava, por exemplo, ele surgiu, ele fez a ação de surgir. O que fez a ação de surgir? As luzes da cidade surgiram à nossa frente. Então nós estamos aí diante de De um predicado verbal. Já o predicado nominal é o quê? É aquele que contém um verbo de ligação, Ser, estar, permanecer, parecer, enfim. E, consequentemente, um predicativo do sujeito, não é verdade? No caso do predicativo do sujeito, ele vai estar presente no predicado nominal. O núcleo do predicado nominal é o predicativo, ou seja, é o nome. Enquanto o predicado verbal nós temos o verbo significativo sendo o núcleo, o verbo em si, aqui no predicado nominal, como o nome já diz, nós temos um nome como o núcleo. Até aí, certo. Para complementar, um exemplo. As luzes da cidade eram brilhantes. As luzes da cidade eram brilhantes. Então, vocês podem observar o que é aí? Que o eram, eram brilhantes. Nós estamos lidando com o predicado nominal. Eram é um verbo de ligação. E brilhantes é o que? O predicativo. Ele é o que? Ele é o núcleo desse predicado. Ele é o principal, ele é o núcleo desse predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque existe um verbo de ligação aí nesse predicado. E ele está caracterizando quem? As luzes da cidade, na verdade, que é o que? O sujeito. Então, brilhantes é uma característica. Então, ele está caracterizando o sujeito através do uso de um verbo de ligação. Até aí, tranquilo. Então, pessoal, nós vamos começar também aqui, iniciar, de fato, a explicação de predicado verbo nominal, certo? Então, nós sabemos o quê? Que no predicado verbo nominal é aquele que possui verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, e também predicativo, certo? Ele vai possuir o verbo significativo e vai possuir também um predicativo. Ou seja, ele vai ter o quê? Dois núcleos. O verbo sendo o núcleo verbal e o predicativo sendo o núcleo nominal. Então, nós vamos observar aqui nesse exemplo. As luzes da cidade surgiram brilhantes à nossa frente. Observa? Vou reler. As luzes da cidade surgiram brilhantes à nossa frente. Então, vocês podem observar o quê? Que no predicado, tudo isso aqui é predicado. Surgiram brilhantes à nossa frente. Ok?
Então, nós podemos classificar o que como predicado verbo nominal. Por qual motivo? Porque existe aqui, no caso, surgiram, né, que é um núcleo verbal, ele é o que? Um verbo significativo. E existe também o que? Brilhantes, que é um predicativo do sujeito. Então, nós vamos ter o que aí? Um predicado verbo nominal. Sim, entenderam? Então, nesse caso, vocês observaram qual o esquema? Existe um verbo significativo mais um que? Um predicativo do sujeito. Quando vocês observarem esses termos no predicado, nós iremos estar diante de o que? De um predicado verbo nominal, porque vai existir um verbo significativo como núcleo e também vai existir o que? Um predicativo de sujeito, não é verdade? Como núcleo nominal, certo? Então, só para resumir aqui, fazer uma síntese do que foi falado. Predicado verbal apresenta verbo significativo, o núcleo é o verbo. Predicado nominal apresenta verbo de ligação, e qual seria aí o núcleo? O núcleo é um predicativo. Já o predicado verbo nominal, que eu vou explicar bem mais à frente para vocês, com o uso do livro didático, certo? Que é o que? Ele apresenta o verbo significativo, sim, e apresenta o que? O predicativo, certo? Então ele vai ter o que? Dois núcleos, né? Esse predicado tem dois núcleos. Quais seriam esses núcleos? O verbo e o predicativo. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, até porque foi só basicamente um resumo do que já foi falado anteriormente. Não foi tanto assim, porque, né, o foco neste momento é qual a entrega do trabalho de língua portuguesa de vocês, que a data é dia 16 de junho de 2020, certo? Que tem que conter o que? Capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Tudo bem? Então, pessoal, sucesso e até a próxima.